Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é os derrotados por Olavo de Carvalho, racismo e elitismo no ambiente acadêmico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, já vai completar 4 anos que o músico baiano mundialmente conhecido Caetano Veloso me citou num programa de TV da Rede Globo. E aí, quando isso aconteceu, né, foi um bafafá, o zum da desgraça. E aí, vários acadêmicos, não coincidentemente, a maioria branco, a maioria de origem de classe média, a maioria do Sudeste, tudo com sobrenome chique que eu mal sei pronunciar, começou a me atacar, a me demonizar, a me taxar de stalinista, de neo-stalinista. Quem mais deu ataque de pelanca nesse momento foi o Leonardo Avitrici, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Bota a foto dele aí, Marcos, pra galera ver. E o Luiz Felipe Miguel, né? E aí, claro, atacaram. E ninguém fez um debate sério. As pessoas esqueceram ou não quiseram prestar atenção que quando Caetano Veloso me citou, foi porque ele tinha lido meu livro, lançado junto com Gabriel Lândio, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Coloca na tela, Max, por favor. Quando esse livro chegou nas mãos do Caetano, o livro já tinha vendido 5.000 cópias. Pra vocês terem uma ideia, a tiragem média do mercado editorial brasileiro é 500 cópias. O livro tinha vendido 10 vezes mais do que a tiragem média do mercado editorial brasileiro. Então, o Caetano, quando me conheceu e gostou do debate e tal, foi porque ele tinha lido um livro organizado por mim, com um prefácio gigantesco que marca um padrão de análise muito diferente do que estava colocado no debate público brasileiro da relação sobre marxismo e questão racial, que o livro que já era um sucesso de mercado. Repito, o livro já tinha vendido 5.000 cópias. Quem é escritor ou escritora sabe como é difícil vender 5.000 cópias no Brasil. Então, assim, poderia ter pegado o livro, feito uma crítica, uma resenha, um debate, mas não fez, né? Aliás, eu chamo a atenção de uma coisa para você. É muito fácil fazer uma crítica moral, atacar a pessoa, atacar o indivíduo, mas é isso. O músico baiano, ele citou meu livro, né? Ele citou meu livro sobre marxismo e a questão racial, e no livro eu cito bastante Domênico Lossurdo. Então ele conheceu o Lossurdo a partir do meu livro, ou Revolução Africana. Se as pessoas querem ficar irritadas, bravas, elas deveriam ter feito o quê? Pegado Revolução Africana e fazer uma crítica, ó. Tá errado por causa disso, esse argumento tá errado, essa análise histórica é falsa e tal. Isso não aconteceu. Aí, essa semana, o Luiz Felipe Miguel resolveu fazer mais um ataque. 4 anos depois, o sujeito ainda tá fixado em mim. E, de novo, não tem um debate sério, né? Não tem uma crítica teórica qualificada. Eu gostaria muito de receber uma crítica teórica do Luiz Felipe Miguel, né, professor da UNB, uma das universidades mais importantes do Brasil, mas não. Deixa a imagem na tela, Maxwell, por favor. O Luiz Felipe Miguel, como vocês podem ver nessa imagem, ele fez um ataque a mim, me colocou como influência ao lado do Olavo de Carvalho e do Leandro Carnal, só que tem um destaque semiótico na foto, né? Aparece o rosto do Olavo de Carvalho, aparece o rosto do Leandro Carnal, não aparece meu rosto. Ele escolheu uma foto minha que eu estou sem camisa. Alguém pode dizer assim, Jones, mas você postou essa foto. Postei. Há 3 anos atrás. Essa foto é de 2021. Quer dizer que nos últimos 3 anos não tem nenhuma foto minha pública não, né? Então ele pegou uma foto de 3 anos atrás, meu rosto não aparece, só aparece meu peitoral, meu bíceps e meu abdômen, que inclusive aí, parece que alguém tem uns fetiches aí, né? Só aparece meu peitoral, meu rosto, meu abdômen, e eu sou resumido ao stalinista bombadão. Então o que me caracteriza é um estereótipo político, o suposto stalinismo, e meu corpo, né? Bombadão. E aí, veja, gente, não precisa de muita reflexão, não precisa ter lido muita obra de Fanon para saber que o uso da citação do corpo como elemento de deslegitimar a prática intelectual só acontece para homens negros e para mulheres, né? Mulheres brancas ou mulheres negras. Então, ninguém vai deslegitimar um homem branco da função do intelectual por causa da sua massa muscular, por causa do tamanho da sua barriga, por causa do tamanho do seu braço. Isso não comparece, isso não aparece. Agora, uma mulher, por exemplo, vamos fazer um exemplo didático só para ilustrar. Se a gente estivesse falando de mulheres, se colocasse uma foto de uma mulher com um decote mais pronunciado ou com uma mini saia, pode ter certeza que alguém ia aparecer questionando
o lugar de intelectual dessa mulher porque ela estava com a roupa dita pouco composta. A mesma coisa acontece com pessoas negras, né? A gente sabe que, historicamente, o racismo coloca pessoas negras como só ligados a atividades físicas, atividades braçais. É normal imaginar um negro atleta, jogador de basquete, jogador de futebol, corredor, velocista, e muito difícil imaginar o negro na posição de intelectual, de físico, de químico, de cientista social, de antropólogo, de geógrafo, de geólogo e por aí vai. Então, Luiz Felipe Miguel, ele apela para uma semiótica racista, tá muito claro isso, apela para uma semiótica racista e busca me enquadrar a partir do meu corpo e de um estereótipo. E aí, veja, qual é o básico, gente? Se o Luiz Felipe Miguel acha que eu sou stalinista, ele deveria provar, né? Ele deveria pegar meus escritos por A mais B e mostrar que o stalinismo. Por exemplo, eu lancei recentemente um livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, pela editora Baioneta e Ruptura. No livro, tem um capítulo sobre o stalinismo. Tem um capítulo sobre a questão do Stalin. Leia, faça crítica, mostre onde é que estão os erros da minha análise. Fez isso? Não fez. Percebe? Não fez. Aí, depois, o Luiz Felipe Miguel vai pro Facebook dele e mente. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Dizendo que eu xinguei ele e tal. Não xinguei. Eu disse que você é racista, que você é covarde. Que você tá há 4 anos me atacando e nunca fez uma crítica teórica, sabe? Aí ele diz que não pode ver porque eu bloqueei ele. É mentira. Inclusive esse negócio de dizer, me bloqueou, sei o quê. É coisa de menino, né? Coisa de otário. Foi o Luiz Felipe Miguel que me bloqueou no Facebook e no Instagram. E aí eu postei um textinho de resposta a ele em todas as minhas redes, inclusive na comunidade aí do YouTube. Então ele pode ver, qualquer pessoa pode ver. Enfim, isso não é verdade. E ele diz que eu sou nocivo. Por que eu sou nocivo? Por quê? Cadê a crítica? Cadê o debate? Vocês percebem como há um elemento de estigma moral, um elemento de tentar me enquadrar dentro de uma lógica de autoritário, e stalinista, e nocivo, e bombadão, e malha, e não sei o quê. São vários e vários instrumentos para fugir de um debate intelectual direto, de um confronto intelectual. Porque na batalha das ideias, fundamentalmente, se você quer combater alguém, você precisa formular teoricamente, mostrando os erros, fazendo a crítica, demolindo o edifício teórico que a outra pessoa está apresentando. Mas o Luiz Felipe Miguel, ele não faz isso. Ele tem, inclusive, um histórico de comportamentos, no mínimo, agressivos, né, contra pessoas negras. Recentemente, ele publicou um texto contra o Silvio de Almeida, só porque o Silvio Almeida disse que carnaval é parte da identidade nacional brasileira, é parte do ser brasileiro, o que é verdade, ou assim, alguém discorda. Alguém discorda que o carnaval é a festa mais importante do país inteiro e que é um elemento de particularidade da identidade nacional brasileira. Aí, sabe? Isso é um fato. Aí o Luiz Felipe Miguel saiu citando que tem jogo do bicho, que tem contravenção, que tem crime organizado ligado ao carnaval, como se fosse uma grande novidade e como se só tivesse crime organizado, corrupção, jogo do bicho, político mafioso no carnaval, né? Parece que não existe isso, mas em esfera nenhuma da sociedade brasileira. E o Luiz Felipe Miguel comparou o Silvio Almeida ao ministro nazista de Bolsonaro. Vocês entenderam isso? Veja, só porque o Silvio disse que o carnaval é parte do ser brasileiro, da identidade nacional brasileira, o Luiz Felipe Miguel foi e comparou o Silvio Almeida a um nazista. Bota na tela, Maxwell, o trecho pra galera ler. Deixa um tempinho aí. Vocês conseguem dimensionar isso? Então, Luiz Felipe Miguel, ele tem um histórico de agressividade, né, pronunciado contra pessoas negras. Ele é uma figura engraçada, né? Ele não gosta muito de negros debatendo ideias. Mas ele não é racista não, viu, gente? Vocês sabem que no Brasil ninguém é racista, viu? Inclusive, Luiz, não estou dizendo que você é racista. Não use seu super salário de professor da UNB para querer me processar e fazer pressão econômica contra mim, não. Não estou dizendo que você é racista. Estou só dizendo que você, quando vai criticar pessoas negras, você tem uma postura muito curiosa. E aí, qual é a reflexão que a gente faz, gente? Veja, eu vou começar chamando a atenção para vocês de um dado básico que eu já citei várias vezes. Embora os números eu tenha acesso a fontes que são contraditórias, algumas pessoas falam que a expansão do ensino superior no período Lula e no primeiro governo Dilma foi a maior da história brasileira. Outros falam que foi a segunda maior da história brasileira, que a maior foi no período da ditadura empresarial militar. A despeito dessa polêmica, fato concreto é, na era petista na presidência, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, a gente tem ou a maior ou a segunda maior expansão do ensino superior na história do Brasil. Vocês já pararam para pensar que o Bolsonaro ganha a eleição e surge uma onda de extrema-direita
Em seguida, a maior ou a segunda maior onda de expansão do ensino superior no Brasil. Teoricamente, a população brasileira deveria estar mais instruída, mais educada, com mais capacidade política, intelectual, de compreender criticamente o mundo. Em paralelo a isso, porém, foi em seguida essa expansão que veio o bolsonarismo, que é por essência um projeto irracionalista, tosco, burro, imbecilóide, assim, né? Terra plana, não tome vacina, não existe aquecimento global e por aí vai. O bolsonarismo significa uma falência da universidade brasileira enquanto um espaço por excelência de produção de ideias e de produção de quadros teóricos, seja para o aparelho do Estado, seja para o mercado privado, né, ou as próprias organizações da classe trabalhadora. O que a vitória de Bolsonaro mostra é a incapacidade sistêmica da universidade pública enquanto instituição e do acadêmico, enquanto membro fundamental dessa instituição, de pautar o debate público brasileiro, percebe? Tanto é assim que a universidade pública foi alvo preferencial do bolsonarismo e ela não conseguiu articular uma reação. Mesmo no governo Lula, a universidade pública continua desprestigiada, atacada e vilipendiada, como a gente está vendo, né, com dias e dias, aliás, semanas e mais semanas de greve, né? Enfim, já vai mais de 6 semanas de greve. Então, na minha inocência, o que eu esperava? Eu esperava que os acadêmicos fizessem uma profunda autocrítica e fizessem um debate sério sobre por que eles conseguiram ser suplantados do ponto de vista de peso no debate público brasileiro por uma figura medíocre e ridícula como Olavo de Carvalho, percebe? Vamos lá, gente, vamos pensar concretamente. Olavo de Carvalho conseguiu ser o ideólogo de um movimento nacional que suplantou, que foi superior em capacidade de pautar o debate público brasileiro do que qualquer universidade pública, do que os acadêmicos de maior prestígio e de maior fama do Brasil. Olavo de Carvalho, concretamente, na conjuntura de 2017 até a sua morte, ele foi o intelectual público com mais peso no debate brasileiro. Então, se eu fosse professor universitário, tivesse uma carreira acadêmica, vivesse a universidade, eu, sinceramente, eu chamaria meus colegas à responsabilidade e diria assim, bicho, a gente precisa repensar o que a gente está fazendo aqui. Como é que um imbecil semi-analfabeto morando nos Estados Unidos consegue ter mais peso público no debate brasileiro do que todo o corpo universitário do país? O que a gente está fazendo de errado? O que a gente precisa repensar? Mas o Luiz Felipe Miguel, ele não se propôs a fazer isso. Eu já contei várias vezes para vocês que eu abri o meu canal depois que eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho com aqueles discursos delirantes dele sobre marxismo cultural, que Gramsci defendia um marxismo que era invisível e quando as pessoas viam, estava todo mundo sendo marxista sem perceber. E aí eu vi que o texto não era mais suficiente para fazer a batalha das ideias e abri o meu canal. Isso significa que eu imitei o Olavo de Carvalho? Não. Isso significa que eu percebi as novas formas da batalha das ideias e busquei me adaptá-las para combater os discursos de extrema-direita. Porque, para mim, o fundamental é combater as ideologias reacionárias e divulgar um pensamento científico. O meio é, como diz o nome, um meio para fazê-lo. Percebe? Eu não sou aristocrático. Eu não acho que eu me rebaixo enquanto pensador, enquanto intelectual, por usar o YouTube, por usar o Twitter, por usar os stories do Instagram. Veja... Isso não muda em nada a essência da atividade intelectual, que exige pesquisa, exige estudo, exige seriedade, exige reflexão, né, com o tempo. Então, veja, de 2019 para cá, eu participei da publicação de mais de 50 livros, seja como prefácio, pós-fácio, apresentação, orelha, capítulo de livro, livro autoral. Eu dirijo, junto com o meu amigo Gabriel Landi, uma das coleções de maior impacto no marxismo brasileiro, que é a Quebrando as Correntes, que lançou Revolução Africana, o Raça, Classe e Revolução, e o mais recente, o Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. Publiquei em uma porta de revistas, tenho textos meus traduzidos em mais de 15 países, fui citado já em mais de 15 países, inclusive eu estou nesse momento escrevendo um prefácio de um livro escrito por um cubano radicado nos Estados Unidos, que o livro dele escrito em inglês me cita, né? E eu vou escrever o prefácio da publicação do livro dele em português. Então, assim, estou fazendo doutorado, passei em primeiro lugar.
O problema do Luiz Felipe Miguel não é com uma falta de carreira acadêmica. A carreira acadêmica, embora eu não me considere acadêmico, eu tenho. E tem uma carreira acadêmica que, por qualquer critério, seria classificada como brilhante e ultraprodutiva. O problema do Luiz Felipe Miguel é o elitismo, é o aspecto aristocrático. Uma pessoa que se nega a fazer uma análise realista dos termos da batalha das ideias e como uma produção científica pode circular cada vez mais, enfrentando inclusive as ideologias reacionárias e irracionalistas. Mas o Luiz Felipe Miguel, ele só aceita para o debate aqueles que vêm da sua mesma origem, aqueles brancos de classe média, de família rica, que chegam aos 18 anos falando 2 ou 3 idiomas, que são chancelados pelas universidades da Europa ou dos Estados Unidos, que escrevem preferencialmente para revistas Qualis A ou Qualis B. Se não for assim, você tem que ser banido do debate, né? E se for negro, pior ainda, né? Aí piorou, aí é foda, aí é melhor não, assim, sabe? Então, é um tipo de pessoa que não consegue aprender com a história, sabe? É uma pessoa que não consegue aprender com a história. É uma pessoa que olha uma derrota gigantesca que a universidade pública sofreu com a vitória do bolsonarismo e vem sofrendo até agora porque a universidade pública segue atacada, segue sucateada. E nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um bocado de universidade dizendo que não tem dinheiro para terminar o ano. A UFAL, onde eu estudo, sabe? A UFBA, a UFSCar, a UFRJ, um bocado de universidade dizendo que não tem dinheiro para terminar o ano, e isso não é tratado como um grande problema na sociedade. Ou seja, a universidade está sendo derrotada, ela está perdendo um apoio num conjunto da sociedade, ela perde cada vez mais a capacidade de pautar o debate público, de influenciar no debate das ideias, de influenciar na opinião pública corrente. Então, o sujeito deveria, nesse momento, estar muito preocupado e tentar se mobilizar para fazer uma autocrítica, para fazer um diagnóstico, um problema da universidade pública e do acadêmico, para conseguir, inclusive, manter a universidade viva. Mas não, o sujeito está preocupado de dizer que eu sou nocivo porque eu sou um stalinista bombadão e eu preciso ser calado, sabe? Então veja, a partir do momento que você assume essa postura aristocrática, em que você se nega a fazer um debate como se seu interlocutor não merecesse uma resposta teórica, você está dizendo assim, não importa o grau de penetração social das ideias que essa pessoa produz. Eu sou muito chique para me rebaixar ao nível dele. É isso que ele está dizendo. Que é isso, gente? Eu sou comunicador, eu sou youtuber, com muito orgulho, mas eu não sou só isso, sabe? Não falta, como eu já disse, critérios acadêmicos formais. Então, para além do racismo, para além do elitismo, para além, inclusive, só dando um informe, viu, Luiz Felipe Miguel? Depois que eu publiquei o textozinho falando do seu elitismo e seu racismo, eu recebi uma porrada de mensagens no meu inbox do Instagram de alunos e alunas da UNB falando o seu histórico, viu? Você é um lixinho humano do caralho, né? Enfim, eu não vou abrir tudo que me mandaram aqui sobre relacionamento com alunos, com alunas, enfim. Mas você é o típico acadêmico, né? Um sujeito autoritário, sujeito elitista, sujeito aristocrático e um sujeito que não percebe que é preciso fazer um profundo e sério balanço crítico para mudar a posição do acadêmico e da universidade na sociedade brasileira para, inclusive, conseguir resistir a essa ofensiva conservadora contra a universidade, sabe? Não é possível. É possível que a água está batendo na bunda, a universidade está cada vez mais ameaçada, cada vez mais sem orçamento, cada vez mais precarizada, e o sujeito não consegue perceber que hoje, no Brasil, atacar a universidade pública tem cada vez menos efeito, está cada vez mais normalizado, sabe? Vai precisar o quê? Vai precisar acabar com a universidade para esse povo acordar, né? Então, assim, eu rezo muito para que a nova geração, inclusive a nova geração, muitos que entraram na universidade pelas cotas, não se deixem contaminar por esse sentimento aristocrático, por esse sentimento elitista, por essa percepção de um rei na barriga, e consigam perceber que é necessário transformar radicalmente a função do intelectual, do acadêmico na sociedade brasileira. Aliás, que a gente precisa cada vez menos de acadêmicos e mais de intelectuais. Intelectuais que consigam dar um sentido público, uma função social para a universidade, para a produção de conhecimento, para que a classe trabalhadora e o conjunto da sociedade, excluído a burguesia, sinta a universidade pública como elemento indispensável, como elemento necessário da vida nacional e consiga defender essa universidade e dar cada vez mais sentido para a sua existência, né, no seio da classe trabalhadora. Rogo, inclusive, que o elitismo, que as práticas aristocráticas,
que a prática de humilhar alunos e alunas, de constranger orientandos, de fazer assédio moral, essas práticas sejam cada vez mais banidas, excluídas do ambiente acadêmico, porque tá na hora, né, gente? Passou da hora de a pós-graduação brasileira, por exemplo, ser um espaço recheado de assédio moral, de assédio sexual contra alunas e de constrangimento sistemático. A pós-graduação no Brasil precisa ser um lugar de produção de conhecimento crítico, conhecimento comprometido com a classe trabalhadora e com o enfrentamento e a superação da dependência. E claro, né, a gente não vai conseguir fazer isso enquanto a gente tiver um exército de clones de Luiz Felipe Miguel. Isso ficou estranho, né? Ficou estranho, mas ele é estranho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Beijos e até a próxima.